Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Misturam-se duas quantidades de massas M1 e M2 de uma mesma substância, respectivamente a temperaturas θ inicial 1 e θ inicial 2. Determine a temperatura final de equilíbrio dessa mistura para os seguintes casos. As massas são diferentes, M1 diferente de M2. E na letra B, M1 igual a M2. Tá? As massas são iguais. Então vamos ver o seguinte. Então, duas quantidades de massas, M1 e M2, da mesma substância. Vamos dizer água. Eu pego uma quantidade de água, por exemplo, 100 gramas de água, a uma temperatura de 10 graus Celsius. E pego 200 gramas de água a uma temperatura de 30 graus Celsius. E misturo as duas. Eu quero saber qual que é a temperatura final de equilíbrio dessas duas águas. Tá bom? Por exemplo. Então eu sei o quê? Que essas duas substâncias, né? O calor específico de uma vai ser igual ao calor específico da outra, que vai ser um calor específico C. Czinho, tá? Então o calor específico é das duas da mesma substância. Então, quando eu misturo essas duas substâncias, como uma tem uma temperatura maior e a outra tem uma temperatura menor, as temperaturas vão se igualar, certo? A uma temperatura de equilíbrio. Então, aqui tem a temperatura maior, vai perder calor, e aqui tem temperatura menor, vai ganhar calor. Então, a quantidade de calor da que tem temperatura menor vai ser positiva, e a quantidade de calor da que tem temperatura maior vai ser negativa. E quando eu somar essas duas quantidades de temperaturas, vai ser zero, tá? Então, a quantidade de calor da quantidade 1, né, da massa 1, mais a quantidade de calor da massa 2 tem que ser igual a zero. E a quantidade de calor é o quê? É a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E variação da temperatura, só para lembrar aqui, né, é temperatura final menos temperatura inicial, tá? Esse zerinho aqui é de inicial. Então, eu vou substituir do 1 e do 2 a fórmula toda ali. Então, a quantidade de calor da massa 1 vai ser o quê? Massa 1 vezes o calor específico da massa 1, que é o mesmo da massa 2, vezes a variação da temperatura, que vai ser o quê? Temperatura final, que vai ser igual para as duas. Tá? A temperatura final das duas massas vão ser igual, menos a temperatura inicial, só que da massa 1. Tá? Mais, agora, da substância 2. Então, vai ser massa 2, da substância 2 não, da massa 2, né? Porque é a mesma substância. Então, massa 2 vezes o calor específico, que é igual da massa 1, vezes a temperatura final, que é igual para as duas, menos a temperatura inicial da massa 2. Isso vai ter que ser igual a zero. Certo? Aí, o que a gente faz agora? Então, veja. Como o calor específico é igual, né, eu posso dividir tudo pelo calor específico Czinho. Então, eu pego essa daqui, divido por C, essa daqui, divido por C, e o zero divido por C. Eu posso fazer isso, dividir toda a equação, todos os termos da equação pela mesma coisa. Então, Czinho com Czinho é 1, Czinho com Czinho 1 e 0 com Czinho, 0. Então, vai ficar o quê? Massa 1 vezes a temperatura final, menos massa 1 vezes a temperatura inicial de 1. E aqui, massa 2 mais massa 2 vezes a temperatura final, mais vezes menos, menos massa 2 vezes a temperatura inicial de 2. Isso vai ser igual a zero. Vou deixar o que tem temperatura final de um lado e o que tem temperatura inicial do outro. Então, vai ficar assim, ó. Massa 1, temperatura final, mais massa 2, temperatura final, vai ser igual a quê? Massa 1 vezes temperatura inicial 1, mais massa 2 vezes temperatura inicial 2. Certo? Como a temperatura final é igual, vou colocar ela em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Massa 1 mais massa 2 vezes a temperatura final vai ser igual a massa 1, temperatura inicial 1, mais massa 2 vezes a temperatura inicial 2. E a temperatura final aqui, então, vai ser o quê? Massa 1, temperatura inicial 1, mais massa 2, temperatura inicial 2, dividido por massa 1 mais massa 2. Certo?
Então, quando as temperaturas forem diferentes, vai ser isso aqui. E quando as temperaturas forem iguais? Então, quando as temperaturas forem iguais, eu vou montar a mesma equação, só que agora eu vou colocar aqui M1 é igual a M2, que é igual a M, tá? Em vez de colocar M1 e M2, vou colocar só a letra M. E vai ficar como? Então, Q1 mais Q2, do mesmo jeito. Q1 mais Q2 vai ser igual a zero. Então, no Q1 vai ser o quê? Massa 1, que é M, vezes o calor específico do 1, que é o mesmo, vezes temperatura final menos temperatura inicial 1, mais massa 2, que é M, vezes calor específico 2, que é o calor específico das duas massas, vezes temperatura final menos temperatura inicial 2. Isso vai ser igual a zero. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, dividir todos os termos da equação, só que dessa vez por MC. MC e MC. Então, MC simplifica com MC dá 1. MC por MC dá 1. E 0 por MC, 0, né? Então, isso aqui vai ser 0. Aí vai ficar o quê? Temperatura final menos temperatura inicial 1, mais temperatura final menos temperatura inicial 2, vai ser igual a 0. Então, temperatura final vai ficar desse lado. Então, temperatura final com temperatura final vai ficar 2 vezes a temperatura final. Vai ser igual a quê? Temperatura inicial 1 mais temperatura inicial 2. Então, aqui a temperatura final vai ser igual a temperatura inicial 1 mais temperatura inicial 2 sobre 2. Tá bom? Bom, eu poderia parar aqui, mas a gente tem que pensar e refletir um pouquinho sobre isso aqui. Por que o problema pede para eu fazer isso? Quer para ver se eu sei fazer matemática básica ou algebrismo? Não. Ele quer que eu chegue a uma conclusão a respeito disso e a respeito disso. Então, vamos começar com esse daqui primeiro. O que é isso aqui? A temperatura final é a temperatura inicial de uma delas mais a temperatura inicial da outra dividido por 2. O que é isso aqui? A gente conhece como média aritmética. Tá? Média aritmética. Eu somo as duas temperaturas e divido por 2. Porque a temperatura de equilíbrio vai estar exatamente no meio do caminho da temperatura da massa 1 e da temperatura da massa 2. Por quê? Porque a quantidade das massas são iguais e o calor específico também são iguais. Então a temperatura de equilíbrio vai ser exatamente a do meio do caminho. O que uma descer, a outra vai subir exatamente a mesma quantidade. Por isso que é a média aritmética. E esse aqui então? Esse aqui não é nada. Esse daqui é. Isso daqui é o que nós chamamos de média ponderada. Tá? É o que nós chamamos de média ponderada. O que é a média ponderada? Eu pego a temperatura da massa 1 e multiplico pela massa 1. E pego a temperatura da massa 2 e multiplico pela massa 2. E depois eu divido pela soma das massas. Ou seja, aquele que tiver maior massa, tá? Aquele que tiver a maior massa, significa que a temperatura final vai estar mais próximo daquele que tiver a maior massa. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver 10 quilos da massa 1 e tiver 1 quilo da massa 2, certo? Então, a temperatura final ela vai estar mais perto da massa 2 do que a da massa 1. Porque a massa 2, a massa 1, ela tem 10 vezes mais do que a massa 2. E isso que é média ponderada vai ficar assim, ó, 10 vezes essa temperatura mais uma vez essa temperatura, dividido por 11. Então, é como se eu somasse essa temperatura 10 vezes. Teta 1 mais 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 teta 2. Então, eu somo 10 vezes a temperatura do teta 1 e uma vez a do teta 2. E divido tudo por 11. Então, é como se eu fizesse uma média aritmética de 11 temperaturas, de 10 temperaturas 1 e uma temperatura 2. Entendeu? A média aritmética não. É uma dá 1 e uma dá 2 dividido por 2. Mas a média ponderada não. Uma delas vai ter um peso maior. Tá? Eu vou ponderar uma delas maior do que a outra. E eu vou ponderar segundo o quê? Segundo a massa. Aquele que tiver a massa maior vai ser
vai ser a temperatura em que a temperatura final vai chegar mais próxima, certo? Então, se a massa 1 for bem maior do que a massa 2, a temperatura final vai ficar mais próxima da massa 1 do que a massa 2. Então, aquela história aqui, ó. Aqui é a temperatura do 2 e aqui é a temperatura do 1. Só que aqui tem 10 e aqui tem 1. Então, nós vamos fazer assim, ó. E vão entrar em equilíbrio aqui embaixo. Essa daqui vai descer bastante, essa aqui vai subir só um pouquinho. E vão entrar em equilíbrio aqui embaixo, próximo da temperatura. Porque esse aqui tem em grande quantidade. Certo? Então, isso é média ponderada, isso é média aritmética. Guarde isso na sua cabeça. Isso daqui, quando você for fazer algum problema que tiver massas diferentes da mesma substância, você pensa logo, pô, é média ponderada. Agora, se forem massas iguais da mesma substância, você fala, é média aritmética. Beleza? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários, faça seus comentários nos comentários do vídeo aqui, escreve suas observações, que eu terei o prazer de ler e responder, tá bom? Dá um joinha no vídeo, que esse vídeo aqui é bom, hein? Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com as pessoas que você conhece, tá bom? Segue a playlist que está bem aqui e vamos que vamos.